Fala, amigos do Pode Encucar, sejam bem-vindos a mais um episódio. É um prazer fazer esse podcast com vocês e com o meu amigo Rodrigão e com os nossos convidados, né? Bom dia. Bom dia. Isso Hoje também. estamos de dia, né, cara? Que legal. E é uma gravação especial, né? É uma gravação especial. Episódio 30. Episódio 30. Olha isso. Caramba, Rodrigão, vamos que vamos, né? Nossa, top demais. Hoje recebemos um convidado mais que especial. É, cara. Um convidado que é pastor da Bola de Neve Araraquara. Muito bom, cara. Hoje recebemos o pastor Marcelo, pastor da Bola de Neve de Araraquara. Seja bem-vindo, pastor. É um prazer te receber, viu? Cara, que Tamo junto. Pastor, estamos curiosos, na verdade, né? A gente conhece um pouquinho da tua história, porque nós somos do Bola de Neve, mas conta pra galera, quem é o pastor Marcelo? Da onde o pastor Marcelo veio? Como que foi a conversão? E o que o pastor Marcelo faz hoje? Meu Deus, tem história, hein? As histórias cabulosas a gente vai contando. Tem histórias, hein, cara? A minha vida, se for falar assim, né? Quem é o pastor Marcelo, quem foi? A minha história, cara, desde a minha infância, quando eu olho para minha história como um todo, desde a minha infância eu vejo um trabalhar de Deus para me levar para perto dele. E assim também vejo, conforme nós fui conhecendo a vida de outras pessoas, eu vejo esse trabalhar também. Mas em particular, né, falando da minha história, eu vejo um trabalhar de Deus procurando sempre, desde o meu um ano de idade, me aproximar dele. Então Deus colocando servos dele, colocando pessoas desde que eu era um bebê. E no decorrer todo da minha vida, eu observo que foi assim também. Mas também situações contrárias. Também o inimigo sempre trabalhando em situações contrárias, né? E aí eu cheguei para Jesus mesmo e nunca mais olhei para trás aos 37 anos. Com 1 ano de idade, uma família cristã acompanhava meu pai e minha mãe, os levava para a igreja durante um tempo, mas o meu pai e minha mãe escolheram outros caminhos dentro do que eles acreditavam. E aí, nesses 37 anos, Jesus, ele se apresentou e bateu a minha porta diversas vezes. Até que chegou nesse momento que eu falei, cara, agora já era, eu vou caminhar com ele, não vou olhar mais para trás, né? Tive esse discernimento, enfim. Na verdade, eu falei, cara, vou deixar de ser burro. Porque eu cheguei até aqui 37 anos nessa situação que eu tô, né? 37 anos nessa situação que eu estou. Falei, não quero mais viver isso. Não quero mais viver esses altos e baixos, altos e baixos em todas as áreas da vida, né? Emocional, pessoal, financeira. Aí eu cheguei ali naquele momento, fiz uma avaliação, falei, não, cara. E diante das vezes que o Senhor Jesus Cristo se apresentou, né? Uma das mais fortes foi em 99. Em 99, estava com 26 anos, 25 anos. E minha mãe chega para mim e fala assim, poxa, tem uma amiga da sua tia que ela ora, vai orar na casa e tal, ela tem revelação, né? Falei, pô, que legal. E ela cobra quanto, né? Falou, não cobra nada. Falei, não cobra nada? Falei, pô, mas eu vou no outro lugar ali, eu pago, né, pra ter. Agora a mulher vem aqui, ora, revela e não paga nada, manda vir. Falei, pode ir. Sei que essa mulher chegou lá em casa, cara, e ela é filha dela. Aí ela devia ter 1,50 m no máximo, uma senhora já, junto com a filha também. A filha era cega. E elas começaram a orar, cara. Chegaram ali, trocaram uma ideia e tal, começaram a orar. Aí essa mulher foi, pôs a mão na minha cabeça, né? Eu com 1,85 m, ela foi, levantou, cara, cheio de
cheio do Espírito Santo, fé, ousadia, e começou a profetizar na minha vida, cara. E você é um abençoado, menina dos olhos de Jesus. Eu falei, cara, É outra pessoa. vou. Se até aqui eu tô tocando minha vida aí, né, meu? Depois dessa oração aqui eu vou arrebentar, ninguém me segura mais. E foi, essa mulher orou ali. E no final de tudo ela falou assim, o Senhor te separa para pastor. Aí eu pensei, falei, errou tudo a oração, tá? Falei, errou, né, cara? Falei, mas tudo bem, foi legal. Mas ali, cara, Deus selou algo, né? Obviamente na época eu não tinha entendimento disso, mas ali Deus estava estabelecendo algo através da palavra, através da unção, né? Assim a gente vê que ele fez com Davi, né? Derrama o óleo, a coisa vai acontecendo. E assim foi na minha vida, cara. Mas depois disso, né, cara, 6 meses depois desse fato aí, tive um acidente de moto. Bati uma moto a 270 por hora, quebrei uma unha. É milagre, né? Foi milagre. Levei 3 pontos aqui da fivela do capacete. E o muito louco que o entendimento espiritual que eu tinha era um entendimento de A a Z. Era catolicismo romano, era leitura de carta, era benzimento, era paz. Então, assim, aquela coisa, né? E aí, cara, esse acidente, eu tive um sentimento muito louco, assim, que, obviamente, depois da minha conversão, de começar a entender o mundo espiritual da forma que a Bíblia nos apresenta e através da revelação que o Espírito Santo nos dá, eu pensava, você falava, cara, eu tive esse acidente, parece que algo desgrudou do meu corpo. E aí eu creio, cara, que ele foi Deus fazendo uma obra mesmo ali, já preparando tudo que viria pela frente, né, cara? Porque eu olho hoje e aí eu tenho essa sensação, assim, esse sentimento e esse discernimento que ali realmente o inimigo tentou ceifar minha vida, mas o Espírito Santo me preservou, cara. Eu voei uns 2,5 metros de altura. Era na estrada, na rodovia. E arrastei mais de 50 metros. Lá perto de Araçatuba, no trevo de Bento de Abreu. Eu podando um carro de mão cheia, assim, era uma ZX9, uma moto esportiva. E aí o carro entrou na minha frente, tipo, 50 metros na minha frente, a 80 por hora. Eu fui, segurei. E foi, meus amigos falaram, cara, morreu. Os que estavam vindo atrás. Daqui a pouco eu levanto lá, saio andando do buraco lá que eu caí lá no meio da pista. Então, cara, eu vejo que depois dessa palavra, né, depois desse momento profético aí, Deus começou a se apresentar de tempos em tempos, cara. Só que, mas, por contrapartida, o inimigo também começou a trabalhar de uma forma mais agressiva, entregando coisas que para alguns é até imaginável de receber. Né? E aí a situação realmente foi ficando cada vez pior. Quanto mais eu tinha, quanto mais eu tinha bens, poder, mais a minha pessoa, o caráter, os meus sentimentos, até minha própria saúde estava indo por água abaixo, entendeu? Questão psicológica, até questão física, né? Uhum. Então, isso aí, cara. Em 2006 eu tinha uma moça que trabalhava na minha casa. E aí ela via, né, cara, a situação meio da Vanessa, muito frenético e tal. E ela convidou a gente para ir numa igreja lá no Jardim Rossim. Numa igreja batista lá que ela frequentava, pastor Valder. 2006 já foi depois desse... Depois, você foi em 99. Ah, 99. 99. Aí em 2006 aparece uma pessoa. Então lá com 1 aninho de idade, Jesus estava lá batendo na porta. Certo. Aí vai, toda uma caminhada, chego nos meus 27 anos, 26, 27 anos, essa situação com essa senhora aí.
2006, tá lá Jesus de novo, batendo a porta. E você já era casado em 2006? A gente era juntado, eu e a Vanessa, né? Eu conheci ela numa rave em 2005. E aí ela foi morar comigo. E aí em 2006 tem essa moça trabalhando lá em casa, a Paula. Ela falou, poxa, vamos lá na igreja. A gente foi lá, cara. Porque eu era de A, falasse de A a Z, meu irmão, eu tava atrás, eu ia. Falasse pra ir, que falasse que era pra abençoar, pra fechar o corpo, eu tava indo qualquer coisa, entendeu? Nessa questão aí. Eu falei, não, vamos lá. Isso que a gente foi lá, cara, não lembro se foi o primeiro ou o segundo culto. Eu tava lá na frente um dia, lá chorando lá, cara. Eu tava lá na frente chorando, a Vanessa lá também. Falei, meu Deus, o que é isso? Falei, quero viver isso, cara. Senti um preenchimento, né, cara? Uma coisa que mexeu comigo. E aí a gente frequentou lá, ficou 3 meses lá, meu. Aí eu tinha um comércio em Piracicaba. E aí eu mudei para ir cuidar do comércio. Aí foi 6 meses, a gente já tava de novo nos rolês. Parei de frequentar e tal. Fomos morar em Piracicaba e aí 6 meses já tava no rolê. E aí, meu irmão, a palavra do Senhor que diz que a situação fica 7 vezes pior se cumpriu. É, tipo assim, eu sou prova viva, eu vivi isso. Porque nesses 3 meses lá com o pastor Valder, eu me entreguei mesmo e tal, e o Espírito Santo começou a agir, eu comecei a ver, cara, o favor de Deus, e eu falei, eu quero viver isso. Aí o inimigo vai, mexe daqui, mexe dali, aí eu caí na besteira de mudar de cidade na época. E aí começou a aparecer de novo as oportunidades, né? E dinheiro rolando e tal. 6 meses a gente estava de volta no rolê. Isso nós estamos em 2007, né? E aí foi até 2011 essa história. 2011, outubro de 2011, foi a primeira vez que eu pisei no Bola de Neve aqui em Campinas. Outubro de 2011. Aí já tinha Valentina. Ela diagnosticada ela estava com 2 aninhos. 1 ano e 10 meses ela foi diagnosticada com uma doença que o médico falou que era incurável. Aí a Vanessa fala, bom, vou cuidar dela, vou parar de ir pros rolês. Eu falei, bom, o problema é seu, eu vou continuar. Que doença que era, pastor? Ela teve uma alergia, cara, do leite e do ovo, da proteína. Mas era uma alergia violenta, cara, tipo 40 mil pontos lá do 4.500 é alto, dela era 10 vezes mais alto, assim, a sensibilidade. Então ela poderia ter um choque anafilático, ela poderia ser acometida, ela poderia morrer com contato com essas... Tanto é que ela, na época, antes da gente descobrir isso aí, ela parou de crescer, cara, pra você ter uma ideia. De 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, a 1 ano e 11 meses, que foi quando descobriu que era isso, a menina não cresceu, cara. Aí a Vanessa começou a cuidar dela, parou de ir pros rolês, eu continuei indo. E aí muito frenético. Rolê, balada, rave. Eu ficava 3, 4 dias fora de casa. E juntado. Juntado com ela ainda. Aí a gente foi um dia no Bola de Neve, outubro de 2011. Aí fomos de novo em novembro, mais uma vez. Mas eu continuando no rolê. Em dezembro eu estava muito frenético, ela não aguentou mais, não aguentava mais ficar comigo. Porque eu ficava 3, 4 dias fora, chegava atrapalhado em casa, né, cara? Chegava muito louco e depois de todos esses rolês, enfim. E ela não deu conta. Ela foi embora para casa da mãe dela e eu fui parar na Bahia, cara. Na Bahia. Fui lá pro universo paralelo, lá no Pai de Misericórdia. Me enfiamos no meio de uma quebrada lá na Bahia e fiquei lá, cara. Só que nisso, uma outra serva de Deus trabalhando na minha casa desde 2010. Então Deus... Jesus, ele estava sempre colocando alguém no meu caminho, cara. Aí a Marieta trabalhando na minha casa, intercedendo e tal, mas chegou nesse ponto aí, eu tô lá na Bahia, né, cara? E aí começou a me dar uns flash lá, né, meu? Que eu também não entendia na época. Hoje eu entendo que
o poder da intercessão de uma pessoa sobre a vida de outra. A Marieta ficou aqui intercedendo, ela é da Igreja Renovada em Cristo, ali do Florense. Você vê, eu aceitei Jesus no Rocim e uma pessoa do Florense foi levantada para que os bairros um na frente do outro. E, na verdade, isso aqui está caindo a ficha agora aqui. Revelação veio Agora, fresca, eu nunca tinha pensado nisso, falar a verdade para vocês. Né? E aí, cara, tô lá na Bahia, tô lá nesse universo paralelo, falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Começou a dar uns flashes, uns insights assim, né, cara? Aí eu começava a olhar para as pessoas, eu nunca tinha... Falei, cara, mas esse pessoal tá estranho, cara. Comecei a ver as pessoas estranhas, comecei a ver aquele lugar ali como se não fosse um lugar para mim, cara. Aí voltei aqui para Campinas, a Vanessa tinha ido embora, né? Tava lá em Campo Grande, voltei aqui para Campinas. Fui em 3 cultos no mês de janeiro de 2012. Fui em 3 cultos, cara. Aí fui lá para Campo Grande, conversar com ela. Peguei uma baladinha lá, tomei um meio ácido lá e tive uma experiência espiritual que também não entendia na época. Mas eu só sei que aquilo eu falei, cara, esse negócio tá errado, meu. Não vou usar mais droga, não. Aí nunca mais usei, cara. Porque eu falei, eu pensei assim, esse negócio tá errado, isso aqui. Eu vou ficar ali no... Por isso que eu falo, eu falei, cara, não vou ser burro, porque fui na igreja e senti um negócio. Fui na igreja, mexeu algo em mim, me deu uma paz, me deu uma vibe aí. Poxa, eu vou ir nesse rolê, me deu essa outra. Aí eu falei, não. Aí eu falei, não vou usar mais droga e não vou mais pro rolê. 27 de janeiro de 2012, 22h30, a última vez que entrou uma droga no meu corpo. Você vê como é interessante que as pessoas, quando é realmente uma decisão e ponto final, a data marca, o horário marca. Marcado. Tudo marcado. Falei, não vou... Falei, cara, caminhar com Jesus aqui tá diferente esse negócio aqui. Toda vez que eu vou lá... Aí eu falei, não vou mais, não quero mais saber desse rolê errado aí, não. Não falei errado, mas falei, esse rolê não tá legal. Isso aí não... Tá estranho. Falei, tá estranho. Falei, não quero mais esse sentimento aí, não. E aí a Vanessa volta para casa em fevereiro, tipo dia 2 de fevereiro, a Valentina tinha exame, tinha bateria de exames com um médico aqui de Campinas. Foi lá, alergia bombando, né? Então a cada 6 meses ela obrigatoriamente precisava passar por esses exames para ver, né, cara, como é que tava toda a situação dela. Ela não podia ter contato nenhum com esses elementos aí do ovo, do leite. Nem nada. Aberto, assim, nem tocar, né? Meu irmão, se eu fosse num restaurante e falasse assim, passa um bife numa frigideira aí. E essa frigideira, antes de ser usada para o bife, tivesse feito alguma coisa que tivesse leite e ovo. Lavasse uma vez e fizesse o bife para ela, contaminava ela. Atacava ela já vomitava, já estourava umas feridas no braço e na perna e já azedava pro lado dela. Então a louça dela era completamente separada, mesmo que a gente também não consumisse esses produtos em casa, mas traços. Então não podia nada que você pegar uma embalagem e falar assim, pode haver traços de... Não podia. Então produtos com essa indicação ela também não podia. E aí, meu irmão, tô lá na igreja, vai daqui, vai de lá, fevereiro, março. Tô lá em março, dia 5 de março, mais ou menos, comecinho do mês de março, cara. A igreja era lá no Contabilista ainda, eu escutei falando assim, estou curando sua filha hoje para mostrar que eu sou Deus. Eu olhei pro lado. Audível. Falei, cara, será que aquele ácido lá de janeiro deu um flashback aqui no meio da igreja, né, cara? No meio do culto, né, meu? Adoração. Jesus. Aí eu não conhecia ninguém ali na igreja ainda, né, cara? Aí eu vi o pastor Kid pregando, falei assim, o que esse pastor tá pregando é verdade, eu quero viver. E ele prega, né, do testemunho dele, do que Jesus faz. Eu falava, eu quero viver isso, cara. E aí eu falei com um amigo meu, ele tinha convertido alguns anos antes de mim, 3 anos antes, na realidade, lá de Campo Grande. Falei, vou falar com o Cláudio, cara. Claudião,
aconteceu isso, isso e isso, meu irmão. Ele falou, louco, irmão, eu tô 3 anos dentro da igreja, caminhando aqui com Jesus, nunca aconteceu isso comigo. Cara, sua filha tá curada, Jesus falou com você. Aí eu falei, cara. Ele falou, Aí eu fui muito louco, né, cara? Peguei, fiz um copão de leite. Nossa. Falei, Jesus, eu creio no Senhor, eu creio no que eu ouvi e ela tá curada. Sério, Eu pastor? fui muito louco, cara. Fiz E um aí, copo na hora de que você fez isso aí, a Vanessa perto? Não, a Vanessa não tava. não Só tava, não, fiz você foi, escondido. A Vanessa tem um pouco mais de juízo que eu. Aí Ela eu fiz- sabe disso. Né? depois ela ficou sabendo, depois. Aí fui, deu leite, cara. Meu Deus. E fiquei olhando, não deu nada. Falei, opa. Catei a Valentina no outro dia, falei, vamos dar um rolê aí, filha. Vamos pra sorveteria. Tomou sorvete. Aí eu contei pra Vanessa, falei o seguinte, dei leite e sorvete pra ela. Dei leite ontem e sorvete hoje. Jesus curou ela. Ela falou assim, tá bom, né, meu? E aí, começamos a mudar, cara. Começamos a mudar as coisas e nada, né? E fizeram exame, pastor? Aí o próximo exame era 6 meses depois, que foi em junho. Aí eu tenho os 2 exames. Aí eu cheguei no médico, né, cara? Novo convertido. Aí eu falei pro médico, o que o senhor me fala disso? Ele falou assim, eu falo nada. Você que tá falando aí, você quer fazer o exame ou não quer? Eu quis meio que peitar o médico, né? Aí o cara falou assim, vocês já estão dando, você quer fazer o exame ou não quer? Falei, quero, porque eu quero os 2 papéis, o de fevereiro e esse agora de junho. Aí ele passou a guia do exame, fez o exame, tudo, não é zerado, né? A gente tem lá 500, ponto 500, sim. né? O IgE lá. Mas é tipo assim, um negócio lá 40 mil em fevereiro e 500 em... Nossa, então, não tem como explicar isso. E aí essa palavra no meio do caminho, então, não tem... E o doutor falou o quê? Não, ele falou isso, falou assim, né? Vocês já estão dando, tudo bem. Ele não falou nada, falou assim, você quer fazer o que agora? Eu falei assim, vamos fazer o exame. Ele falou, tá, tudo bem. E quando ele viu o exame, Não, ele... não foi surpresa? Não falou nada. Ele ficou na dele. Mas o legal, cara, dentro de umas histórias, tinha um amigo meu que ele também era muito louco, ele. O cara ia pra Zefe comigo e tal, né, cara? E aí, em fevereiro desse ano, quando eu comecei na igreja e tal, ele queria me convencer um dia na academia de que tudo era energia, né? Porque ele acreditava desse jeito e tal, né? Eu também acreditei nisso durante um tempo. Ele falou assim, cara, só a gente pensar que a gente consegue ser curado e tal. Eu falei, mas como é que agora? A menina não pensou nisso, ela tinha 2 anos e meio, ela não pensou conforme. Eu falei, vou lá nele, né? Fui lá no serviço do cara, ele tinha uma loja. Ele tinha uma loja, suplemento. Cheguei na loja e aí, meu irmão, já levei um vidrinho de óleo. Falei, hoje eu pego ele. E nisso a Vanessa não era casada ainda, né? A gente casou em outubro. Chego lá na loja dele, né, cara, com os exames. Falei, e aí, meu irmão, lembra daquela conversa nossa lá na academia? Você falou que a cura era por energia e tal, né? Que a pessoa desenvolvia isso. Porra, é isso mesmo e tal. Falei, tudo bem. Mas como é que você me explica, minha filha com 2 anos e meio, ter feito esse negócio que você está falando, pensado e imaginado isso e ter acontecido com ela? Com 2 aninhos. Eu falei, eu já não sei explicar. Falei, era o que eu precisava, né? Não, o cara é Jesus que curou ela e tal. Aí o cara era cozido no ácido e tal. Ele falou assim, beleza. Eu falei o seguinte, nós vamos orar, vou orar aqui por você, nós vamos ungir suas tatuagens tudo e vai mudar a sua vida. Ele falou, vamos lá. Aí, né, passei óleo na minha mão, pus a mão nele, fechei os olhos, comecei, Jesus e tal, comecei a orar, cara. E aí começou a dar um stremelique em mim e nele, né, cara, uns negócios, né, cara, e uns flash na minha vista. E uma coisa estranha, que começamos a balançar, chacoalhar mais. E aqueles flashes explodindo, eu com a vista fechada, e consagra o Senhor e tal, né, meu? E aí eu percebi que o negócio estava esquisito, cara. Caiu minha... Falei, cara, tá estranho, né? Que eu chacoalhando cada vez mais. Eu tirei a mão, parou tudo, eu olhei pra ele. Falei, e aí? Ele falou, legal. Eu falei, cara, o que aconteceu aqui, né, meu? Eu não sabia, né? Puxa, saí dali, né? Eu falei, não, beleza, vou embora. Era uma quinta-feira e tinha culto, né?
Saí dali, né, meu, umas 6 horas da tarde, falei, vou pro culto. Mas liguei pra um profeta que eu tinha conhecido, né, cara? Contei pra ele, falei, ô, acabou de acontecer isso aqui. Aí ele falou assim, ô, meu irmão, ô varão, seu pastor sabe que você foi fazer isso aí? Falei, não. Algum líder, presbítero, diácono da igreja, alguma intercessão, tem alguém aí intercedendo por você e tal. Falei, não, ele falou, ô, rapaz, você foi um demônio se manifestou aí, cara. E esses demônios sabem, vai atacar lá na sua casa e tal, né? Falei assim, cara. Falei, Aí eu cheguei em casa, né, meu? A coisa tava meio estranha lá em casa. Fomos pro culto, a Valentina chorou o culto inteiro, cara. A Valentina chorou, aquela coisa, meu. Sei que aí a gente saiu do culto, a Valentina chorando e tal. E aí eu falei, cara... Aí eu falei pra Vanessa, poxa, por que você não trouxe a mamadeira? Ela queria uma mamadeira lá. Eu falei, por que você não trouxe o que ela queria? Ela falou assim, não sei, não trouxe, não sei o que. Ela falei, nossa, o demônio pegou a Vanessa, cara. Pensei comigo, o demônio saiu do cara, pegou a Vanessa. Aí eu comecei a criar uma história na minha cabeça. Falei, cara, esse demônio vai entrar na minha casa, vou expulsar a hora que eu chegar em casa. Cara, chegamos na garagem do prédio, eu desci, fui por trás do carro. A hora que ela desceu, eu expulso o demônio dela. Aí eu fui por trás do carro, cara. Ela desceu do carro, eu apareci de trás. Tá amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Puta. Ela olhou pra mim e falou assim, Satanás, é você que tá louco. Aí piorou a situação tudo, cara. Aí ferrou tudo de vez, né? Aí já Ai, meu Deus. Aí sei que a gente subiu, né, cara? E eu coloquei um louvor lá, eu fui conversar com ela, eu contei pra ela, né? Ela falou, mas o que você foi se meter com isso? Foi lá no cara, lá, né? Aí liguei no outro dia, cara, pra secretária da igreja, falei, preciso falar com o pastor urgente. Aí o pastor me atendeu lá no final da tarde, cara, eu contei pra ele, ele falou assim, Marcelão, a gente já sabe sua chamada, você tem uma chamada aí de intercessão e tal, mas vamos fazer o seguinte, fica tranquilo, fica calmo, né? Vocês vão casar daqui a pouco, continua caminhando com Jesus, fica de boa, não precisa inventar nada nesse momento. Tipo assim, não arruma problema para vocês. Vocês estão indo bem, cara, vocês estão indo bem, né? E assim foi, cara. E a gente casou em outubro, eu comecei a servir na intercessão em novembro de 2012, fiquei lá até quando eu fui enviado embora. Fiquei lá 8 anos lá na intercessão e... Intercessão é um tema legal, né, pastor? Você que foi líder do Ministério de Intercessão durante um tempo, durante né? um período, é. Durante um período. E eu queria que você contasse um pouquinho, assim, o que é a intercessão e, assim, quais foram as experiências marcantes ali no ministério. A intercessão, cara, então eu entrei, né, em novembro de 2012, saí em 2019, 2021, saí em dezembro de 2021, quando eu fui enviado, que eu saí da intercessão. A intercessão, cara, é nós nos colocarmos entre uma pessoa que, falando assim de uma forma básica, né? Nós nos colocarmos entre uma pessoa que não está tendo um discernimento, que não está tendo uma condição de buscar a Jesus, de orar, ou de não está tendo uma visão, discernimento, condições, é nós nos colocarmos entre ela, peticionando diante do Senhor, né? Então, eu fui fruto de intercessão pura, fui fruto de intercessão, todos nós na realidade, né? Mas no meu caso em específico foi tudo muito claro, né? E uma luta mesmo, uma batalha espiritual em intercessão, porque a Marieta ungia os meus sapatos, a Marieta se consagrava para interceder pela minha vida, a Marieta apresentou a nossa vida lá pro pastor dela, então teve todo uma luta, né, intercessória pela minha vida, né? Então pessoas se colocam, né, entre aquele que está sofrendo de algo, sendo acometido de alguma forma, né, pelo inimigo, sendo subjugado, diante do Senhor, clamando por aquela vida. E assim também nós vemos na Bíblia, né?
Moisés, quantas vezes tem que falar, ô Senhor, perdoa esse povo aí, porque, né, ó, seu nome, como que os outros povos vão falar do Senhor e como que o Senhor vai consumir eles aqui? Então, ele intercedeu ali por aquele povo, chegou diante do Senhor e falou, né, Daniel, né, Esther, então, assim, a intercessão, cara, ela tem efeito, ela vai acontecer, o clamor que está sendo levantado ali, a renúncia que o intercessor está fazendo, né, em favor daquele outro, ele vai acontecer, cara. Podemos pegar o dia e a hora, mas é fato que a perseverança, a resiliência do intercessor, a fé do intercessor, a busca do intercessor vai surtir efeito, cara. Então, dentro da intercessão, tanto quanto como ministério, no que o ministério orava em concordância, quanto intercessão por alguns amigos meus, eu vi acontecer, cara. Eu vi acontecer. Né? Tipo, hoje tem amigos que são pastores e o Acácio mesmo, pastor Acácio, lá de Sumaré, era um amigo meu que ia pro rolê comigo. Aí eu me converto, ele continuou no rolê. Teve alguns cultos na igreja, quando o pastor falava, olha, coloca seus amigos, coloca pessoas. Então teve alguns momentos, né, alguns cultos direcionados pelo Espírito, o pastor nos direcionava ali no culto. Eu colocava meus amigos e tal, e chega um dia o Acácio me aparece lá na igreja, né? E assim foi com alguns outros. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, o que eu posso dizer? Persistam, perseverem na intercessão. Não desista. Não desista, porque o Senhor vai, as coisas vão começar. E às vezes tem que piorar para melhorar a vida do sujeito. A minha vida, diante da intercessão da Marieta e de tudo mais, a minha vida precisou piorar. Mas o Senhor estava guardando ali, porque havia algo. Então, se de repente, né, você que está nos assistindo aí, perceber que você está orando, está intercedendo e a vida da pessoa está piorando, fica tranquilo. Continue intercedendo para que o Senhor guarde essa vida, abra os olhos dessa vida e o Senhor vai, e aí essa pessoa vai encontrar Jesus. Uma hora ela vai conseguir enxergar Jesus. E existe uma forma certa de interceder, pastor? Cara, é direcionado pelo Espírito, não tem uma regra. Basicamente, é nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo e expormos aquilo que nós cremos ou aquilo que nós entendemos que é a necessidade que aquele ao qual nós estamos intercedendo precisa. Libertação, cura, restauração, abertura de visão, seja o que for, né? Mansidão, enfim. Então não tem Aí pode ser que no meio desse processo o Senhor peça, né, nos conduza para períodos de jejum por aquela vida, períodos de oração na madrugada, mas não tem uma regra. O básico é nos colocarmos entre a situação e a pessoa e o Senhor Jesus Cristo, né? E a gente, assim, vai muitas experiências, cara, muitas experiências, tipo... Uma vez nós estávamos ali em intercessão, Deus mostrou que das chaminés da igreja sairia um fogo que alcançaria as nações. A gente começa a orar por aquilo ali. Vai ser um fogo, né? Então o fogo de Deus, ele vem para purificar, ele vem para libertar, ele vem para... Enfim, poderíamos qualificar de várias formas. Ele vem para derramar o Espírito Santo, poderíamos qualificar aí várias bênçãos e várias manifestações do Espírito Santo e do reino de Deus através do fogo. E estamos ali, o fogo vai sair dessa chaminé e tal. Poxa, passa um tempo, cara, nos chega a notícia que a Nívia Soares ia gravar um DVD na nossa igreja e ali o Senhor falou, esse fogo dessa igreja vai ser um fogo que vai... Então o que foi gravado ali, né, passa mais um tempo, o Tom e a Gabi vai e grava um CD ali que também, né, através
através das plataformas digitais, isso aí percorre o mundo inteiro. Sim. Então, assim, isso ia alegrando o nosso coração, ia alegrando, né? A gente via que valia a pena Sim. as renúncias que o Senhor nos chama a fazer para exercer essa chamada, né? Sim. E, pastor, só para também edificar, né, a sua fé, de um tempo para cá, a Igreja Bola de Neve de Campinas tem recebido estrangeiros. Sim. E Né? bastante. De uns 2 anos para cá, eu já vi. Cara, tem o pessoal do Congo lá, né? Sim. O Glodi, o Gideão e etc. Mas teve uma amigaça nossa alemã que veio, se converteu aqui. Então. Um amigaço nosso que veio e fez um intercâmbio aqui, já era cristão, mas ficou aqui na Da Bola de Neve Austrália, Campinas, né? o Ivan, É. que inclusive a gente fez um podcast com ele. Então, você vê, talvez... Não, é seja fato, isso aí é isso. fato. Tem coisas que a gente não vai ver. Então, por exemplo, isso que você está dizendo, hoje eu não vejo, né? Porque eu tenho minha vida, o meu cotidiano é em Araraquara, né? Então a gente está, às vezes, em alguns eventos pontuais aqui em Campinas, mas no dia a dia da igreja vocês têm visto Sim. isso. Uhum. E o senhor falou isso conosco lá em 2014, cara, 2013, 2014, Uhum. entendeu? Acho que o DVD da Nive foi 2015, se não me falha a memória agora, 16 no máximo, 2015. E depois o HB e essas outras situações. Sim. Então, na questão da intercessão, vale a pena, cara. O segredo é não desistir. É perseverar, cara. Mesmo quando você não vê resultado aparente, né? Não. E buscar o direcionamento do Espírito Santo, de como isso deve ser feito. Aí sim, poxa, qual é a regra? A regra é essa. Ser livre. A regra é ser livre. A regra é não ter uma regra, Uhum. mas sim ser conduzido pelo Espírito. Submisso ao Espírito Santo. Submisso, total. Né? Que interessante. É a liberdade em Cristo, né, cara? Porque o ser humano, quando a gente fala em liberdade, né, pastor, a gente fala assim, pô, hoje a gente é livre, né? E quantas vezes a gente não ouviu falar isso, né? Principalmente aí no mundo e tal. Ah, eu sou livre, cara, sou de boa, faço o que eu quero. Na verdade, você não é livre nada. Você é um escravo, né, com a mente escrava, Sim. mas a liberdade está totalmente nele, né, em Cristo Jesus. A liberdade submissa a Cristo, né? Eu era livre. Eu usava droga, eu usava só droga sintética. Só ácido e êxtase. E cristal. Eu era livre. Eu não era dependente químico. Eu só usava droga quando eu ia nas festas. Mas eu ia nas festas de quarta a domingo. Mas eu era livre. Entendeu? E para se divertir ali, você Só que precisava... mas eu ia nos rolês de quarta a domingo. Então, que liberdade é essa? Porque liberdade, na realidade, é você poder escolher. Se você não pode escolher, não é liberdade. Então são 12 anos que eu escolho não usar droga. São 12 anos que eu escolho não trair minha esposa. São 12 anos que eu escolho estar no caminho do Senhor, porque os outros caminhos, a prostituição e as drogas continuam no mesmo lugar. Sim. Eles estão nos mesmos endereços e talvez até em novos endereços que foram acrescentados. E o acesso muito mais fácil hoje, né? Então, só que como eu sou livre, eu escolho o que eu quero fazer. Eu não sou mais escravo da minha emoção, eu não sou mais escravo da minha fisiologia, eu não sou mais escravo dos meus pensamentos, porque eu levei meus pensamentos cativos a Jesus. E quando eu levei para ele, ele falou assim, você é livre para escolher. Aí eu olho para uma situação e olho para outra, eu posso escolher qual situação eu quero viver. Sim. E aí entra a graça do Senhor sobre a minha vida, que me capacita a não... Me capacita me capacita, diante da escolha que eu fizer, eu poder seguir esse caminho. E através da graça eu escolho não pecar. E ele me fortalece para eu não pecar. Sim. Sim. E pastor, conta pra gente aí as experiências mais assim cabulosas e incríveis que você teve com Deus,
ou até no ministério de intercessão, ou na sua vida mesmo, sem estar envolvido com o ministério, enfim. Então, bom, a cura da Valentina, Isso aí foi incrível. o Senhor me conhecendo, e sabendo do propósito que Ele tinha para que eu vivesse, Ele, nesse momento dessa entrega, Ele foi bem radical comigo, assim, nas experiências, né? Então começa com essa história da Valentina. Posterior a isso, eu dormi falando palavrão, então existe um vício de linguagem na língua brasileira aí. Que são inseridos palavras, né, de baixo calão ou inapropriadas, que acabam atraindo maldição para a vida da própria pessoa que está liberando essas palavras. E aí, cara, eu dormi um dia, acordei no outro dia, passa o segundo dia, terceiro dia, eu pensei, falei, ué, não tá saindo essas palavras da minha boca. Me caiu a ficha, cara. Não saía, não vinha mais é como se deu um reset No vocabulário. no vocabulário aí. Pegou o HD, resetou e deixou só algumas informações ali. Eu falei, rapaz, não tá saindo, meu. 4, 5 dias, a Vanessa falou assim, amor, o que aconteceu com você? Eu falei, por quê? Você não tá falando palavrão, tipo assim. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, então, já tem 5 dias que não sai. Mas como assim? Eu falei, também não sei, não tá saindo, E aí não saiu mais, cara. E aí não saiu, não saiu mais, nunca mais, graças a Deus. Então essa aí foi marcante. A Vanessa tinha muita raiva de mim, porque 2011 eu aprontei. Eu muito louco, eu falava com o pessoal marcando rolê, com a mulherada e achando que ela não estava vendo, né? Mas eu tudo atordoado da cabeça, né, cara? E ali eu falava, então magoei muito ela, eu me arrumava, via e falei, tá boa essa roupa? Ela falava, tá. Eu falava, beleza, e ia embora pro rolê. Então isso gerou muita mágoa e tal. Ela vem em fevereiro, a gente começa essa caminhada toda, né? Nos batizamos em abril e tudo isso acontecendo na nossa vida. Mas mais ou menos por abril, março, por abril mais ou menos, ela com todos esses sentimentos, ela deixou a Valentina na porta da escola, eu estava dentro do carro. A hora que ela virou e me olhou, aqueles sentimentos foram retirados assim, por mais que ela estivesse comigo em casa, estivesse disposta a viver o que nós estávamos aprendendo na igreja, a viver o que nós estávamos aprendendo na palavra de Deus, mas aquele sentimento ali, ela olhava e lembrava, cara, do que eu tinha feito. Sim. Ela olhava e se sentia amargurada, ferida, triste, rejeitada, tudo aquilo que estava, todos aqueles sentimentos dentro do coração dela, das emoções dela. Só que naquele dia, cara, e ela falava, Deus, se é para ficar com ele, como que eu vou fazer com esse negócio todo aqui que eu tô sentindo por ele? O Senhor precisa de uma providência. Então ela clamou ao Senhor, ela intercedeu pela própria vida dela com relação a isso. E aí, cara, ela vira, me olha e diz que ela me olhou, falou assim, cara, é o homem da minha vida, tipo assim, Transformou. é o meu amor e uma coisa assim, e nunca mais sentiu nada dos sentimentos ruins. Sim. Então foi uma experiência também violenta. Ela falou assim, amor, eu tô te olhando, eu tô apaixonada por você, eu te amo, né, e tal, e Deus sempre, enfim, nós vamos viver tudo que Deus sempre pra nós, e não tinha mais um pelinho, cara, não tinha mais nada. Isso aí foi muito louco. Caramba. Mas tem uma quente aí, cara, tem uma quente. 2 semanas atrás. Opa. Recente. 2 semanas atrás. Na verdade, mais do que Deus está mandando falar é essa. Eu tenho, cara, discernido esses tempos aí agora e tal, e o mundo espiritual, ele está muito sensível. Do começo do ano para cá, dentro dos tempos proféticos e tudo mais, é um tempo espiritual muito sensível. Então o que Deus falou comigo? Aquilo que a pessoa escolher nesse momento, viver espiritualmente falando, ele vai se manifestar e vai se materializar e vai acontecer de uma forma muito violenta e muito clara. Quem escolher as obras da carne e aquilo que as trevas têm para oferecer vai acontecer de uma forma
muito clara e muito violenta. Quem escolher aquilo que o reino de Deus e os frutos do Espírito têm para liberar também vai viver. Tudo bem. Dentro dessa história, estou fazendo alguns estudos e estou em umas buscas com Deus. E aí, sábado retrasado, eu fui lá para a igreja, falei, vou lá para a igreja sábado à tarde, vou ficar lá meditando, ficar lá com o papai lá. Cheguei na igreja, eu tenho uma mochilinha que eu levo levo o tablet, no bolsinho da frente, levo ali o óculos e tal, tô precisando usar óculos para ler, eu uso para descanso e tal, de perto, para escrever. Puxa, cheguei lá na igreja, cara, a Vanessa me deixou lá, foi embora para tomar um café com uma pessoa. Peguei o tablet, peguei o mousezinho, enfiei a mão, falei, ai, cara, não acredito, eu viajei, esqueci o óculos, cara. Falei, tudo bem, eu enxergo tal, mas com óculos para escrever fica muito mais... Melhor. Muito melhor, tipo, fica muito melhor. Falei, mas tudo bem, vou ficar aqui. E nisso eu saí da minha sala e tava chegando o pessoal do louvor para ensaiar. Aí eu falei, puxa, cara, o Otávio chegou aí, cara, vou pegar a moto dele, vou correr lá em casa buscar o óculos, pronto. Pego de moto rapidinho, 15 minutos vou lá, volto e não vou forçar minha vista, porque minha intenção era passar ali das 2 até o horário que Deus quisesse ali com ele, meditando, no manto ali com ele, né? Falei, então vale a pena eu ir lá em casa buscar, gastar 15 minutos aí. E aí eu voltei pra minha sala, cara, já, e fui pegar minha chave de casa que tava no armarinho. Aí eu olhei pra mochila, falei, papai, podia ter um mimo aí, né, sobrenatural. Esse óculos podia estar ali, o senhor podia colocar o óculos ali, né? Mano, fui lá e enfiei a mão, puxei o óculos, cara. Nossa, E fala assim, caralho, então assim, as pessoas têm o direito de acreditar ou não acreditar. Caramba, Eu sei da minha experiência e do mimo de Deus Sim. com aqueles que desejam viver essas coisas, né, cara? É um cuidado muito pessoal e especial, né? Mas isso foi desenvolvido lá atrás, cara. Eu estava cuidando da igreja na madrugada, então a adoração hoje em dia em Campinas acho que está indo das 8 à meia-noite. Teve uma época que a gente fazia das 8 às 6 da manhã, às 8 da manhã, às 10 da manhã do sábado. E eu sempre pegava madrugada para cuidar ali. Então era eu e mais uma equipe que cuidava da igreja. Onde eu tô lá na madrugada, né? Falei assim, papai, você podia dar um mimo para mim, né? Eu vou ali, madrugada, 3, 4 horas da manhã. Eu vou lá na cantina, alguém podia vir dar um café para mim. Pô, a galera da cantina, a gente tinha café lá, tudo, não precisava de nada disso, mas... Aí eu fui e sentei lá na cantina, cara. Sentei lá, cara, entrou um irmão. E aí, Marcelão, beleza, beleza. Cara, Deus tá mandando eu pagar um café para você. O que a gente precisa, cara, na nossa caminhada cristã e se tratando dessa história? É começar a desenvolver esse relacionamento com o Senhor e começar a ativar esse tipo de coisa. Eu já vi parafuso aparecer em máquina, costureira lá sem o parafuso. Marcelo, né, que a gente tem uma fábrica, e a costureira lá, Marcelo, o parafuso sumiu, caiu aqui, eu não tô achando. Ô, Jesus, ajuda nós, a gente precisa terminar esse serviço. Onde que eu vou arrumar um parafuso desse agora? De repente a mulher dá um grito. Marcelo, apareceu o parafuso aqui, tá aqui. E assim, cara, e essa mulher em especial, cara, ela teve essa experiência dentro da empresa. Chegou um dia pra mim e falou assim, tem como você orar pela minha irmã, que ela tá doente. Ela tá lá no Rio Grande do Sul. E eu não perguntei pra ela o que a mulher tinha. Falei, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, e começamos a orar ali. E aí o Senhor revelou que era um câncer. Senhor, em nome de Jesus, tal. Me movi segundo os comandos do Espírito Santo. Passou uma semana, a mulher veio com a notícia, cara. O câncer secou. Mas essa mulher precisou ter a experiência do parafuso para poder pedir uma oração pela cura da irmã. É progressivo, né? Progressivo, cara. De glória em glória. Sim. A gente vai amadurecendo, as coisas vão acontecendo. Então, assim, o que eu posso incentivar as pessoas que começam essa caminhada com o Senhor? Vai amadurecendo, procura
procura pessoas maduras na fé para ir. Então eu tive o pastor Kid, eu tive o pastor Júnior, que foi meu líder de intercessão, eu tive o pastor Luciano, que foi meu líder de intercessão, tive o que hoje está servindo lá na igreja em Floripa, mas o Edilson, que era presbítero na igreja aqui, como uma referência no que diz respeito a casamento e cuidado com casais, o pastor Tiago, que está lá em Limeira, que era do Mergulhando na Palavra, era uma referência no ensino. Que hoje é co-pastor aqui em Campinas, o Rodolfo, que foi uma referência em evangelismo. Esses homens foram meus referenciais dentro da igreja. O pastor Kid como pastor e como meu pai espiritual. Mas teve os irmãos ali, esses que são pastores hoje. Eu tive como os irmãos mais velhos que me ajudaram nesse desenvolvimento e nesse amadurecimento. Então, cara, o que a gente precisa fazer? Procurar essas referências. Né? Procurar essas referências e amadurecendo em todas essas áreas. Então, uns eram da veia profética, da veia pastoral, da veia evangelística, da veia de mestre, a veia apostólica, o nosso apóstolo. Né? Então, ter esses homens, Dan Duque, eu olho para esses homens, cara, e eu peço para Deus, eu quero viver o que esses caras vivem. O que o pastor está falando é verdade, porque é aquilo, né? O que é mudança, o que é, como eu falei, você tem marca na cabeça, né? Aquilo é um dispositivo para você voltar. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja com a Soane, no Bola de Neve, porque a Soane se converteu no Bola de Neve. Depois de 10 anos orando pela vida dela, eu tinha casado com ela, mas ela só ia na igreja, mas realmente não tinha, né, se entregar. E aí eu cheguei no Bola de Neve. A Soane, que a história também é muito legal, né? Que ela contou aqui no podcast, não lembro qual que é o número, mas pesquisa aí, psicanálise e o cristão, alguma coisa do tipo. E aí, cara, eu cheguei com ela lá a gente foi pro café com o pastor, né? E no café com o pastor, cara, a Sônia tem essa lembrança de que a primeira vez que ela foi abraçada foi justamente pela Vanessa. Cara. Uau! Que legal. Justamente pela Vanessa. Ela falou, cara, ela saiu de lá maravilhada. Ela falou assim, aquela moça que me abraçou, ela ficou o tempo todo me dando atenção. Ela ficou o tempo todo, e aí, tá tudo bem? E aí, tal. E foi justamente a Vanessa. E sabe o que é legal? O que a Vanessa mais pedia para Deus? Senhor, que eu possa curar as pessoas num abraço e derramar do seu amor num abraço, assim como quando o pastor Kid abraçou o Marcelo e ele sentiu paternidade. O primeiro abraço que eu senti do pastor, que o pastor Kid me deu, a visão e o sentimento, o desejo de ser cuidado por um pai, acendeu dentro de mim, eu me senti cuidado. Eu tive uma história com meu pai, ele se separou e tudo mais, então eu tinha um problema que eu não sabia até começar a caminhar com Jesus nessa questão de paternidade, né? Por mais que eu nunca desrespeitei meu pai, muito pelo contrário, eu respeitei o que ele escolheu viver, mas tinham as feridas abertas que Jesus curou. Mas quando eu conheci o pastor Kid, primeiro dia, ele veio e me deu um abraço. Aquilo ali, cara, eu senti algo entrando assim, tocando meu coração, as minhas emoções e tipo assim, selando e me enchendo e dando esperança. Foi uma coisa muito louca, cara. Senti um amor, senti né, uma esperança. Falei, cara, minha vida pode mudar. Uma coisa muito louca. E a Vanessa sabia disso. Ela sempre pediu para Deus que eu possa liberar isso sobre a vida das pessoas, que eu abraçar, que isso aí marcou ela. E eu também pedi isso para Deus, enfim, mas em se tratando da Vanessa, ela pediu para Deus, cara, e Deus deu. E aí tá sendo um testemunho para nós aqui nesse momento, aqui ao vivo, aqui, né, cara? Que legal. Isso é muito top, cara. E a Sônia lembra disso até hoje. Ela vai pra... Esses dias mesmo a gente foi lá pro café do pastor, ela falou, cara, eu me lembro aqui, ó. Só que não era no mesmo local. Sim. Era lá no... Claro. Cara, que top. Eu falei, nossa. Como as coisas que a gente faz, né, e as sementes que a gente planta, às vezes a gente se esquece, né, mas as pessoas marcam. Ou nem sabe muitas vezes. Só que a gente não sabia. Não sabia. O que eu te contei também dos gringos vindo pra igreja, você também não sabia, tá sabendo agora. Então quantas coisas, cara, quantas sementes que a gente plantou e que a gente não vê
os frutos, mas a verdade Sim. vai frutificar. É pro Senhor, né, cara? É pro Senhor. É em terra fértil, né, que a gente está É, plantando, Senhor. vai frutificar. É isso É aí. Dele, muito por legal, ele e cara. pra ele. Sim. Top demais. É. Ô, pastor, e como que foi essa história de, bom, sair ali de líder do Ministério de Intercessão, morando em Campinas, tendo um negócio em Campinas, né? E aí ser enviado ou receber a unção de pastor, como que foi isso pra você? Porque, assim, pelo que eu entendi da sua história, você já sabia, você tinha convicção que você ia ser pastor em algum momento. Sim. Então, quando aconteceu, como é que foi? Como é que foi ir para uma nova cidade, assumir uma igreja que era uma igreja pequena? Conta pra gente Sim. essa história aí. Na realidade, voltando à questão do processo e de como o Senhor trata conosco, que nós precisamos ficar atentos. Na realidade, no primeiro momento, eu fui para Jaguariúna cuidar de uma célula, em 2018. Uhum. Então, o supervisor de células nosso aqui falou comigo, né? Falou, o pastor trocou uma ideia e perguntou se você pode cuidar da célula lá em Jaguariúna. E nisso a minha célula aqui em Campinas bombando. Comecei uma célula do zero, né, na minha casa. E era eu, a Vanessa Valentina, com um notebook lá, tocando, Fernandinho, pastora Denise, Nive e tal. E aí foi, e de repente essa célula bombou, né? E aí eu tinha lá 3 músicos, 3 adoradores, Deus prosperou, tinha escala para quem ia tocar na célula. Caramba. E formando líder, né? A célula começou em 2014, a célula começou em 2015, depois de 2, 3 anos, estava nesse padrão, tinha escala, tinha ministério infantil na célula, tinha Ixi. tudo organizado a célula, tipo, meu, né? Enfim, Deus fazendo a obra. E aí eu vou lá, falei, se o pastor tá falando, eu vou, cara, não tem problema nenhum. Se o pastor falou, o que ele falar, tô dentro. Vou para Jaguariúna, chego nessa célula, começo a cuidar dessa célula e tal. Algumas coisas acontecem nesse primeiro ano e a gente finda um ano com o seguinte direcionamento de Deus, vai para a praça e começa um trabalho na praça. Falei para a galera da célula, ó, a partir de tal dia nós vamos para a praça. E eu espero vocês lá. Fomos lá para a praça, não apareceu ninguém da célula. Nossa. Não apareceu ninguém da célula. Eu, a Vanessa, a Valentina, e aí já existiu o Natan na história. Já existiu o Natan. Aí, isso era final de 2018, começo de 2019, mais ou menos. Estamos lá nessa praça, e aí, cara, eu saía de casa na quarta-feira, a célula bombando, para estar na praça, eu, a Valentina e o Natan de novo. Conforme eu tinha começado a célula em casa, que só tinha a Valentina na época e a Vanessa. E aí eu ia lá, cara, feliz. Tinha um anfitrião que eu deixei lá na célula, tem até hoje. Paulão, que é o anfitrião da célula lá hoje em dia. Eu ia para Jaguariúna ali. Fomos fazendo o que Deus direcionava. E aí eu ia de sábado, falava que já é um núcleo. Jaguariúna já tem um núcleo e já tem uma igreja aqui. E aí eu ia lá, e só a gente lá. Ligava o celular, um sonzinho, e ficava lá adorando na praça e falando com o povo. Nisso, uma pessoa de Campinas falou para mim assim, pô, Marcelão, Deus mandou ir com você lá para fazer o louvor. O Ademir. O Ademir. Ele é da intercessão e tal. Falei, beleza. Foi lá. A Danila chega bem e fala, pô, Marcelo, Deus falou pra mim com você lá pra ajudar no evangelismo. Eu falei, vamos, mas tudo bem, vocês querem ir? Vambora. E a gente lá de sábado. Estamos lá um sábado, cara, adorando e tal. Nessa praça tinha um teatro bem grande. Teatrão grande. 300, 400 cadeiras. O professor de jiu-jitsu sai de lá de dentro e fala assim, vocês não querem entrar aí, não? Eu falei, eu quero. Ele falou, faz o seguinte, então, vou deixar a chave com vocês, a hora que vocês saírem daí, só deixar com o vigia lá na portaria.
Falei, Deus, o que o senhor quer com isso? Ele falou, quero que você faça um culto aí. Falei, tá bom. Cai pra dentro, vai, Ademir. Subiu lá no palco, falei, agora isso aqui não é mais um palco, isso aqui é um altar, tá consagrado ao Senhor. Amém. A Valentina era da artéria aqui, vai filha, começa a dançar aí. O Ademir tocando, a Valentina. Falei, Vanessa, pega o Natan, vai pro Ministério Infantil, que tá cheio de criança e precisa cuidar dessas crianças no Ministério Infantil. Aí fizemos ali, aí Deus falou, agora prega. Aí eu comecei a pregar, cara. Aí eu olhei pro Ademir, igual a gente faz no culto, né? Uhum. E comecei a pregar. Você que tá aí na última cadeira, vem pra cá que você tá sendo curado nessa noite. O Ademir chorou. Vem pra cá. Mas calma aí, tinha gente no... Não tinha ninguém. Não tinha ninguém, entendi. Não tinha ninguém. O Espírito Santo mandou e eu olhei. Fizemos o culto, acabamos, saímos dali, entreguei a chave pro cara. No outro dia que nós estávamos lá, chegou uma família. Poxa, eu vi que tem bola de neve aqui, tal, vi o endereço aqui da praça, tô aqui. Chegou uma família. E nisso começou a chegar gente, cara, ali. Aí a pessoa falou assim, vamos lá pra minha casa. Eu falei, não, vamos ficar aqui na praça. Não, mas eu quero abrir a casa pra você. Eu falei assim, não, você vai orar e se Deus falar comigo, nós vamos lá pra sua casa. Não vamos na emoção, não. Vem pra cá, que aqui é a nossa igreja aqui. E ali nessa praça a gente teve muitas experiências. Essas pessoas tiveram experiências com Deus, tipo... Deus fala assim, vai embora que eu vou mandar uma chuva. Mas como que vai vir chuva, né? Mas tudo bem. Galera, Deus está mandando a gente embora. Vamos para a lanchonete comer, que deu o tempo de nós fazer aqui, que vai vir uma chuva. Como assim, Marcelo, não vai vir chuva? Vai vir chuva. Cara, entrar na lanchonete, sopra uma nuvem, chove. Aí Deus fala, agora vocês podem ir, que eu já dei experiências para eles aqui na rua. Eles vão lembrar disso no momento oportuno. Caramba. Fomos para casa. Nessa casa tinha a parte de cima e descia uma escadinha que tinha um salãozinho lá embaixo. Começamos ali o núcleo. Já deu umas 20 pessoas na segunda reunião, terceira reunião, segunda reunião. E aí, meu irmão, nessa história, em 2014, a primeira vez que eu fui chamado para pregar em Araraquara, que era núcleo, eu pensei assim, Deus, você podia me dar São Carlos, que eu aprontei muito aqui nessa cidade, eu quero glorificar seu nome. Segunda reunião em Jaguariúna, eu chego na igreja um dia, o pastor me vê pelo espelho e me chama lá e fala assim, pô, você não quer ir para São Carlos, cara? Acho que lá é a sua cidade. Porque ele sempre falou que eu não ia... Falou, Jaguariúna, eu creio que não é a sua cidade não, mas vai fazendo trabalho lá. E aí eu sei que aconteceu isso aí, e aí eu entreguei ali Jaguariúna dessa forma. Chego em São Carlos, já tinha umas 40, 50 pessoas, vamos fazendo trabalho. Fui enviado missionário para lá. Eu sabia que o dia que eu fosse enviado eu já ia embora para a cidade. Falei, senhor, o dia que eu for enviado eu vou embora. Sem olhar para trás. E se o senhor mandar fechar a empresa, a gente fecha. O que o senhor mandar fazer, eu vou fazer. E a gente foi embora para lá, para São Carlos, cara. Começamos o trabalho lá, locação de prédio. Começou a acontecer as coisas lá. E aí surgiu essa questão de Araraquara, colocamos em oração e entendemos todos que realmente Deus, assim como Deus fez com Abraão, né? Ele está parado com a família dele, né? Com o pai dele lá em Harã, pai dele preso nas emoções. O pai dele poderia ter dado continuidade na viagem para Canaã, mas fica ali em Harã, nome do filho e tal, que tem todo um contexto aí. O pai morre, e aí Deus fala, agora sai do que é seu e vai para o que é meu, vai cuidar do que é meu. Então essa palavra que fundamentou a minha ida. Caramba. Você vai deixar o que realmente era seu para cuidar do que é meu. Eu já te mostrei que eu vou te suprir, que eu vou te dar, eu vou fazer, mas eu tenho isso aqui para você nessa cidade aí. Diante de tudo que você foi treinado. São Carlos. Aí já estou falando de Araraquara. Araraquara. Porque São Carlos eu pedi para ele. Sim. E era ligado às minhas emoções, porque eu Entendi. aprontei, eu conheci uma galera de lá, Entendi. a gente fazia uns rolês muito loucos na época do mundo. Sim. Ele falou, eu deixei você, mas você vai cuidar do que é meu. Sua vida está nas minhas mãos. E a gente vai para Araraquara. Mas o que eu posso te falar, né, falar para a galera a respeito disso? Se abra para esses processos de Deus, porque eu não me importo
Se eu vou pregar para uma pessoa, não vai mexer comigo se eu pregar para uma pessoa. Se eu pregar para 700 pessoas, então eu já preguei aqui na igreja para 700 pessoas em Campinas. Acho que foi o máximo de público assim. Não, não foi uma pregação, mas eu já orei, liberei palavra profética para 3.000 pessoas em Araraquara, na Marcha para Jesus. Uhum. Mas a minha motivação é Jesus. Uhum. Então, se Jesus fala... Ainda hoje, às vezes ele me manda fazer umas doideiras assim, de pregar nos lugares, assim, enfim, fazer uns atos proféticos aí. Mas o que eu quero dizer? O Senhor vai nos treinar, vai nos preparar para que Ele seja o motivo de tudo realmente. Então pode ter 300 cadeiras vazias, pode ter 300 cadeiras cheias, pode ter 3.000 pessoas, pode não ter nenhuma pessoa diante de mim. Uhum. O que importa é o que o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo estão mandando fazer. Verdade. E é isso que eu tenho carregado comigo. Não importa se é numa praça, então se algum pastor fala assim, vamos para a praça, direcionado pelo Espírito Santo, eu vou para a praça, eu vou para onde tiver que ir. Então o segredo dessa história toda, ou enfim, o que nós precisamos ter como convicção é que Jesus é a melhor parte. Sim. O Espírito Santo é a melhor parte. As demais coisas são acrescentadas, cara, e glória a Deus, aleluia, e vão para cima. Uhum. Amém. Que legal. O Senhor, Ele, quando a gente, eu creio, cara, eu tenho convicção. Todos os homens de Deus, todos os homens que estão sendo usados de alguma forma pelo Senhor hoje, quando eles olham para o passado deles, eles vão encontrar isso que eu estou dizendo aqui. Os pequenos começos, os momentos onde o único recurso era o Espírito Santo. Uhum. Cara, a gente não deve nunca esquecer disso. Uhum. Momentos de abundância, momentos de escassez, a melhor parte tem que ser o Espírito Santo. Sim. Sempre vai ser Ele. Sim. Condução, cuidado, proteção, tudo. Direcionamento, palavras, pensamentos, tudo, cara. Tem que ser Ele. Me lembro de Paulo falando, né? Aos Filipenses, eu aprendi a viver contente na abundância e na falta, né? Sim. Porque a alegria é Ele, a presença é... Então, cara, hoje a gente vive algumas coisas que realmente as demais estão sendo acrescentadas. Mas Ele continua sendo o centro, Ele continua conduzindo, Ele continua fazendo, entendeu? A igreja não é minha, né? Então, assim, que privilégio poder fazer parte dos planos dele. Sim. Que privilégio poder fazer parte daquilo que ele mesmo, antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, ele já tinha planejado. Sim. Ele já sabia. Estavam lá. Ele já sabia, ele já sabia, cara. Sim. E pastor, bom, você contou um pouquinho da sua história ali antes de se converter, né? E qual foi o momento mais difícil para você e para sua família depois de convertido já? Já teve algum momento que foi pesado e que você não esquece, mas que serviu, né, para vocês aprenderem, criar maturidade? O momento mais difícil para mim, sabe qual foi, cara? Quando o orgulho bateu na minha porta de eu fazer o que eu estava fazendo com Jesus. Uhum. O momento mais difícil foi esse, cara. 2014, mais ou menos, 2015. Uhum. Vivendo a sobrenaturalidade. Já estava na intercessão? Já sim, desde dezembro de 2012, mas Deus permitiu, o pastor abençoou e eu fui em algumas missões, em algumas igrejas, cara. E o orgulho bateu na porta ali. Esse foi o momento mais difícil. Foi pregar em algumas igrejas? 3 dias de culto, cara. Mover de Deus, glória de Deus. Uhum. E ali eu tive que lidar com orgulho, cara. E ali minha esposa foi intercessora, e ali o Espírito Santo agiu. E graças a Deus eu escolhi ouvir a voz de Deus. Se eu fosse falar do momento mais difícil, meu irmão, foi esse. Esse foi o momento mais difícil. Batalhar com o seu pior inimigo, que é o eu, né? Passamos por falta de dinheiro, falta de comida, falta de comida no sentido de
Nós passamos um ano, cara, comendo. O peito de frango custava R$4,50 lá no Atacadão nessa época. E eu passei um ano comendo peito de frango, feito de várias formas, arroz e feijão, porque eu não tinha dinheiro para mais nada. E eu entendendo o processo de Deus. Por quê? Porque eu tinha que ser liberto disso. De servir ao dinheiro. Então não foi difícil, porque Jesus estava na história. Então eu não posso falar, não foi nada difícil. Entendi. Porque graças a Deus em todas essas questões, fiquei sem carro. Cara, não foi nada difícil. Porque Jesus estava sendo o centro. Mas teve um momento que o orgulho quis ser o centro, cara. O ego quis... E quando que você se deu conta, pastor, que aí... Não, calma aí, tem alguma coisa errada. Graças a Deus foi rápido também. Tipo, não foi... Mas eu pensava assim, cara, que caminho é esse que tá vindo na minha cabeça para trilhar? Cara, não, eu tenho um pai, eu trazia memória, meu pai é o pastor Kid, cara, eu tenho uma história aqui dentro dessa igreja, não, cara. E aí eu fui pros pés do Senhor, cara. E aí o Senhor me mostrou isso. Então, se eu posso dizer, o momento mais difícil foi essa luta contra eu mesmo, cara. Essa luta contra o orgulho da glória de Deus na minha vida, através da minha vida, o orgulho do poder de Deus, o ego querendo achar que era alguma você coisa. É especial, de alguma forma, por estar sendo usado, né? E a minha esposa intercedeu muito por mim, cara. Caramba. Que ela via. Olha. Mas como a Bíblia diz, a mulher sábia, meu irmão, vai para os pés do Senhor. Ela nunca deu de dedo na minha cara. Mas ela foi e clamou ao Senhor, porque eu era um homem de Deus, eu estava sendo um homem de Deus. Mas o orgulho não é de Deus. Não. O ego não é de Deus. E eles estavam querendo pegar esse homem de Deus. Então, o momento mais difícil, cara, eu não estava preparado, isso aqui Mas o Espírito Santo falou que eu ia falar disso aqui. Não sabia como, mas o Senhor me mostrou agora. Ai, tá vendo? Esse foi o momento mais difícil da minha vida, cara. Porque eu acho que é muito sério isso, e muitos caem nisso. É tão sério que isso daí é assim, né? Cara, pela história, né? Vamos pegar a história. O orgulho leva o ser ao abismo, à condenação. O que aconteceu com Lúcifer, cara? A começar o líder dessa história, né? O precursor dessa história. E aí vem, né? Então, assim, cara, a plenitude está em Jesus, cara. A plenitude está no Espírito Santo, a plenitude está tudo dele, por ele, para ele. Ele enche, ele completa, ele transforma, ele renova, é ele, cara. A minha vida é fundamentada nele. Então, passei esse período aí, né, era uma por mais de toda uma vivência natural e uma maturidade natural, mas era uma imaturidade espiritual. E graças a Deus, cara, pela vida do pastor Kid, pela vida dos meus líderes, graças a Deus pela essa atmosfera, por essa vibe de intercessão, de adoração que a gente vive, de oração. Então, assim, tudo cooperou, né, para que eu não entrasse no engodo de Satanás, cara. O segredo que você diria para a galera que está lutando contra o orgulho e quer, na verdade, está identificando isso nas vidas deles, seria estar cada vez mais aos pés de Jesus e sensível ao que o Espírito Santo está falando? Ok. E achar um homem que seja capaz, um homem de Deus, que seja profeta na vida dele, cara. Que seja profeta. Cuidado com os tapinhas nas costas, cuidado com as palavras de aprovação. Porque isso aí é um caminho de morte. Então, em primeiro lugar, vai para os pés de Jesus, vai buscar a presença do Espírito Santo. Lembrando que sem santidade ninguém vê a Deus. E o inimigo se faz de anjo de luz. Como é que você pode dizer que obedece a Deus se que você não vê, se você não obedece aquele um que você vê?
Verdade. Obviamente, dentro de um convívio com homens que têm frutos. Sim, Lógico. claro. Sim. Ok? Não é uma Não, vai- obediência cega Ah, a qualquer um. Não. Pela árvore os frutos é conhecido, cara. É. Pelos frutos as árvores são conhecidas. Uhum. Né? Então tudo isso aí, cara, me ajudou a me blindar, a amadurecer e poder viver cada vez mais. Então hoje eu contei a história do óculos, glória a Deus, aleluia. Sim. Ele quis fazer, cara. É. Sim. Se ele não quisesse também, ele não Eu faria. ia montar, ele pôs a moto lá pra mim lá em casa buscar, ele pôs o rapaz Aí. com a moto, glória a Deus também. E se não tivesse ninguém, glória a Deus também. Ele me deu a vista e ele me proporciona enxergar. Uhum. Tudo é glória a Deus. Coração grato, né? É. E quanto é importante você ter esses discernimentos, pequenos discernimentos, porque é isso que Deus gosta. A questão do óculos, por exemplo, foi um negocinho ali na hora, pá. Isso. Mas, pô, que pra Deus fez toda uma diferença. Falou, nossa, eu vou honrar meu filho confiou em mim, tá aqui, pronto. E eu creio muito que Deus se agrada de dar essas experiências pra gente, né? A gente se sente cuidado, né, pastor? Sim. Provisão do Senhor de todas as formas, cara. É. E pensando também que tem pessoas que vão ser edificadas por esse tipo de coisa, né? Sim. A fé das pessoas, então o resultado de uma intercessão, o resultado de uma oração não tem um fim naquele que está sendo abençoado, não tem um fim em si mesmo. Uhum. Né? Olha, nunca tem a ver com a gente só, Não né? tem a ver só com a gente. Para mim foi bom, cara. Eu descansei ali, cara. Foi uma benção e descansei os olhos ali, escrevi, fiquei até o horário lá com o papai. Mas pessoas foram edificadas aí. Com certeza. E com essa história também, né? As pessoas vão ser edificadas É também. isso. Ô pastor, como que é a sua vida devocional? Você é mais regrado ou você deixa assim o Espírito Santo fazer da forma que ele quiser? Você tem um tempo que você reserva para Deus? Como é que é? Cara, é 24 horas do dia buscando a presença. Obviamente, eu tenho os momentos específicos com o Senhor. Uhum. O momento que eu estou meditando na palavra para pregar, tudo bem, eu me encho ali e tal, mas eu não considero como um momento realmente de me encher. Uhum. Certo? O momento que eu considero para eu me encher e para tudo mais é até sem celular. É eu e ele. E isso é feito de acordo com uma demanda. No máximo 2 dias, digamos assim. Eu tenho esses momentos de... Aí pode ser, cara, 1 hora, 2 horas, pode ser na madrugada, né? Então não tem uma regra, assim. Uhum. Fato é que... Então, por exemplo, eu vim agora, orando em línguas para cá, pedindo que os anjos estivessem aqui, pedindo que o céu se rasgasse e tal, para esse momento aqui, o que é necessário para esse momento. Uhum. Certo? E assim vai ser o decorrer do dia. Agora eu vou para um almoço. O que o senhor quer? Eu entro num restaurante. Por que o senhor me mandou nesse restaurante? O que vai rolar aqui? Uhum. Me mostra aí alguém. O que o senhor quer que eu seja usado aqui como? Então é 24 horas buscando. Sim. Uhum. Você não dorme, pastor? Durmo e às vezes até dormindo rola uns mantos. Uhum. Né? Mas é sempre buscando. E com os momentos específicos. Então, momentos de meditar na palavra para pregação é uma história, momentos de se encher outra história. E assim vai, cara. O momento de se encher que você fala é um tempo que você tá só ali na presença só eu de e ele, Deus cara. ouvindo, Só eu e ele. Às vezes não tem nem louvor, eu preciso ouvir a voz dele, cara. É buscando a ele, ele é o centro. Sempre, né? Mas Uhum. eu não quero que nada atrapalhe. Sim. Nada. Então não tem uma regra, cara. Cada um tem que descobrir qual é a sua pegada. Momentos que Deus me entrega muita pregação quando eu vou correr, cara. Eu saio pra correr,
o céu rasga e começa a vir a pregação. Chego em casa, põe ali uma coisa básica da pregação, né? Uhum. Mais momentos que eu vou correr. Aí esse dia eu falei para ele, o senhor tem que me dar saúde e disposição para continuar correndo, porque que momento é esse de particular? Sim. O Rodrigo fala muito de chuveiro, né, Rodrigo? Cara, comigo, assim, os momentos que Deus mais fala comigo... Chuveiro fala comigo também. Chuveiro, Deus cara, fala muito incrível. comigo dirigindo, cara. Dirigindo. No carro, assim. Porque no carro é aquele momento que, assim, você não tem pra onde ir. Você tá no seu trajeto ali de chegar no ponto A pro ponto B e é isso. Pastor, vamos lá. Você falou que tem algo interessante pra gente falar sobre maturidade, né? Isso. Então, desde, cara, que eu comecei essa caminhada, foi tudo muito sobrenatural, né? Então, Deus tinha essa pegada aí. E a obediência, cara, a obediência ao Espírito Santo é algo assim que... Então, talvez, lá por 2015, talvez, cara... Não, foi antes de 2015 que eu morava no apartamento ainda. 2013 para 2014, o Espírito Santo falando para mim, eu quero que você rape a cabeça. E como eu já tinha ouvido a voz dele e alguns direcionamentos mais específicos e com a visão mais ampla, eu falei, mas por que é para mim rapar a cabeça, né? Então outras vezes ele falava já as situações todas e nessa vez eu estava martelando nisso, né, cara? E aí chegou na época acho que eram 120 horas de adoração aqui em Campinas, agora tá 220. E aí eu tô nessa resenha, né, com o Espírito Santo durante um tempo e não rapava. Tô lá, na adoração, e aí foi uma coisa tipo sincronizada. A voz do Espírito falou assim, eu não estou te falando o que você está me perguntando, porque você está, e parece que saiu tipo um laser assim, e escreveu em desobediência, tinha aquelas luzes de xenon antigamente, de fachada, de prédio, essas coisas, né? E aí escreveu desobediência. A hora que eu vi aquilo ali, eu falei assim, Pai de misericórdia, me perdoa, eu vou chegar em casa e vou rapar a cabeça. Então ele falou assim, eu não estou te falando que você está me perguntando porque você está em... E o negócio escreveu, cara. Cheguei em casa, de manhã naquele dia, comecei a rapar a cabeça. E ele começou a falar, você está rapando a cabeça, por isso, por isso, por isso. Vai ser tantos dias, vai ser assim, assim, assim. Começou a me dar todo. Então, com isso, cara, como que o senhor vai nos conduzindo, né? Há uma obediência à voz do Espírito, mesmo que você não entenda. Então sai da sua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar e fica tranquilo que eu vou prover. Vai caminhando aí. Vai renunciando ali, essa obediência à voz do Espírito. E é isso aí, cara, que proporciona que a gente viva essas experiências sobrenaturais, né? O senhor me trouxe a memória aqui, nós estávamos num carnaval na rua, e tinha o carnaval lá embaixo, ainda num caminho que o carnaval fazia lá. A gente descendo ali e tal. Aí teve um momento que ele parava, o pastor estava pregando e tal. E aí Deus me mostrou um homem lá em cima na arquibancada. Eu dava com a mão assim para ele, aí um fazia assim e tal. E foi até que, vem aqui. E esse homem desceu. Eu falei, cara, tipo assim, eu não sabia porque eu estava chamando o homem, né, cara? E a hora que ele chegou perto, eu dei uma mãozada no peito dele, aqui no coração dele, falei, Deus tá mudando seu coração, tá? Ele falou assim, ô louco, cara, você me conhece? Eu falei, não. Ele falou assim, eu tomei um tiro aqui 15 dias atrás e passou perto do meu coração. Passou bem num lugar que não pegou em nada, que eu tinha tomado um tiro ali, cara. E Deus falou que estava renovando o coração dele. Olha isso. Eu creio que era uma renovação, porque o cara tomar um tiro, ele devia estar num lugar que não era muito... Então eu creio que era uma renovação do coração dessas situações que talvez ele se meteu e tal, sei lá. Mas é fato que ele tinha tomado um tiro bem onde eu dei o tapa na mão. Então, caramba. Ouvir a voz do Espírito, obedecer, mesmo que você não entenda no momento. Mas o Senhor, ele vai aperfeiçoando isso, né? Ele vai aperfeiçoando.
Então são muitas histórias assim, Nossa. cara, que a gente viveu. E uma vez eu tava no Banco Itaú, cara, e um amigo meu conversando com a gerente, o Espírito Santo falando assim, ó, ela tá com uma pessoa doente em casa. Tá? Eu falei, tá nada, a mulher tá... Pô, gerente do Banco Itaú, né, tava maquiada, brinco e tal, né, toda ali na postura. E o Espírito Santo foi e falou assim, tá. E o meu amigo ali do lado, esse amigo meu, ele foi criado dentro da igreja e estava desviado. E ele conhecia a minha vida anterior e estava vendo eu viver isso aí que eu estava vivendo, né, cara? E aí ele estava falando com o pessoal do seguro no telefone, ela ajudando ele a resolver um negócio de seguro. Aí eu olhei para ela e falei assim, posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode. Você está com alguém doente na sua casa? Nossa, a hora que eu falei isso, a mulher começou a chorar, cara. No meio do banco. Ixi, 3 horas da tarde. caramba. Aquela maquiagem toda. Aí o doutor falando no telefone, esse amigo meu, ele... E aí ali, cara, Deus deu as palavras que era para liberar, liberou. Passa um mês, o doutor liga. Falou assim, ô Marcelão, a gerente do Itaú mandou te falar, cara, o câncer da pessoa, do pai dela, secou. Glória a Deus. Caramba. Aí ele falou assim, mas posso te falar a verdade, cara? Eu vendo o que Jesus está fazendo na sua vida, eu escolhi voltar para a igreja. Nossa, E cara. aí o cara voltou para a igreja, cara. Às vezes não se tratava nem da mulher, a mulher só foi um negócio ali, Aí pá, eu- já fez um trabalho. Deus Deus faz um faz- negócio faz- que é completo, né, É, cara? cara, curou um, deu experiência para outra, trouxe outro de volta, É completo, cara. né? Então essa sensibilidade para o espírito, cara. E aí tem coisas também que são... a pessoa vai ser usada sem essa sobrenaturalidade aflorada. Um amigo meu me chamava para fazer duatlon. Eu falava, não, isso não é para mim não, correr e pedalar, né, cara, e tal. E aí chegou um dia ele me falou assim, aí, a gente conversando lá na loja, ele falou assim, pô, cara, eu não tô indo na igreja, eu vejo você vai na igreja aí e tal, né? Eu falei, vou, né, cara, e tal. Aí o Espírito Santo falou assim, você vai trazer ele de volta para mim, mas vai demandar de você se esforçar. Eu falei, eu vou lá, eu correr, que eu não curtia correr. Não curtia. Gostava de pedalar. Aí pego, falei, tá bom, cara, vamos começar a treinar junto. Passei, ele, 3 horas eu tô passando aí. 3 horas da tarde ele passava na loja ali. A gente saía ali no Taquaral, fazia os treinos, e junto, e vai. E aí eu fui fazendo o que o Espírito Santo mandava. Pô, chega um dia, cara, o cara me manda uma selfie. Marcelão, tá eu e minha esposa aqui, voltamos pra igreja, não sei o que lá, da Assembleia de Deus. O cara voltou pra igreja, Olha, cara. tá vendo? Aí Deus me deu força nesse negócio, em 2019 eu fui 3º colocado do duátlon do estado, cara. Aí, honrou a sua vida. Aí fui E ele lá, não parou de correr mais. aí não parei mais. Que legal. Aí, tipo assim, cara, Ô, pastor, então não foi ninguém uma coisa tão espiritual. mas- O espiritual tem que ser prático, né? O que o pastor prático, Kito sempre pô. fala, o espiritual tem que É. ser prático. Fui correr, cara, e o cara voltou pra Jesus com as nossas conversas Uhum. e com testemunho, assim, e tal. Então, Top, assim, né? a gente tem que estar sensível. Então é pra correr, eu vou correr. É pra ir pedalar, vai pedalar. É pra se retirar, se retira. Seja sensível. É pra entrar nos lugares que você não tem nada a ver, você entra. Tem que ouvir. E a gente só ouve a voz do Senhor. O Senhor está mandando bater nessa tecla. A gente só ouve a voz do Senhor quando está alinhado Verdade. em humilhação diante dele. Né? Porque todos pecaram e destituídos da graça estão. Mas É verdade. o povo que se chamar pelo meu nome, se humilhar, se converter, clamar, eu vou fazer. Amém. Ele faz. É isso aí. Então o segredo, né? O detalhe. Senhor, sonda, esquadrinha meu coração, me purifica, me santifica. É o Senhor que vai fazer. E aí a gente consegue ouvir a Deus. Uhum. Esvazie do eu, né? Esvazie do eu, do meu orgulho, de tudo aquilo que eu acho, eu não acho nada. Não tem jeito, não dá, não rola. O acho não combina com o Não. poder. O acho não combina com a glória. A sensibilidade não combina com isso. É. Né? Nós precisamos da santidade para ver a Deus e o sangue foi liberado para isso. Uhum. Né? O perdão foi liberado para isso.
O sacrifício na cruz foi executado para que isso aconteça, para que eu seja habilitado e tenha condições de ter esse relacionamento. Amém. E aí a galera viaja muitas vezes, né, cara? Mas enfim. Então, é melhor parar de viajar e se santificar. Que vai começar a ter experiências, cara. Né, experiências que vão edificar, vão encher, Sim, vão completar, né, meu? é isso aí, pastor. O pastor, tem uma... Bom, eu desde que eu cheguei aqui, eu sou da célula do Gustavo e da Andressa, né, que são da intercessão também. Sim. Eles contam uma história aí que é até engraçada, né? Tem bastante história com eles. Mas acho que é uma história de você jogando uma flecha espiritual em alguém pra essa pessoa. No assim. Acácio. Foi o Acácio, né? Tô caminhando ali na lagoa, e aí nisso, com 6 meses que eu estava convertido, eu fui lá nele e falei assim, Acácio, chega aí, vem ouvir um som aqui no meu carro. E coloquei um louvor pra ele. Ele falou, cara, você tá muito louco, o que é isso, velho? Você tá passando mal e tal, né? E, enfim. E aí foi, cara. E aí um dia o Acácio, tô caminhando ali na lagoa, ele passou com uma aluna dele, que ele é professor de educação física também. Ele passou com um aluno, o Espírito Santo falou assim, manda umas flechadas aí nele, aí nos demônios que acompanham ele. Eu peguei e comecei no meio do taquaral. Pau, pau. Debaixo da ponte ali, onde vende coco. Sim. E eu parei ali e comecei, cara. Ele indo embora e eu mandando. Passou um mês, eu tô lá na igreja, do mesmo jeito que ele me deu um tapa nesse dia no taquaral, que ele passou e bateu no meu ombro assim. E aí, Marcelão? Ele fez na igreja, que eu sempre sentei ali no lugar ali na frente na igreja. Eu gostava de ficar ali, para não dispersar e tal, e não tirar atenção. E aí, fecha seus olhos, cobre sua cabeça, que aceita Jesus e tal, vem aqui pra frente. O pastor chamou, ele foi, deu um tapa. Eu olhei, o Espírito Santo falou assim, continua fazendo o que eu mando você fazer. Então a Cássio foi rolou isso aí com legal, ele, cara. Legal, Rolou. né, cara? Olha onde ele está hoje. O Acácio que é pastor hoje. Pastor em Sumaré. Pastor em Sumaré. Que Pela legal. flechada. Fez parte do processo faz aí, parte né, do cara? processo, Mas pô. precisava de alguém pra interceder com essa doideira aí, né? Pros olhos Legal, naturais, sim. falar, meu. E nunca me preocupei, tipo assim, alguém vai estar vendo fazer isso aqui. Eu parei, fiz a mira, cara. Foi. Eu acho que alguém que viu do outro lado da ponte falou assim, pô, esse cara deve estar muito doido. né? E tava mesmo, né, cara? Ô, pastor, a gente tá encaminhando pro final aí do podcast. Se deixar, a gente vai, né? Ah, 5, vai 6, 7 rolando horas. as Mas a gente histórias. sabe que você tem compromisso também. E para finalizar, queria te perguntar, tem algum livro, 1, 2, 3 livros, sei lá, que te marcaram e que você não consegue esquecer e por quê? Cara, questão de leitura é muito interessante na minha vida, porque eu nunca consegui ler um livro na minha vida inteira. Nunca. Eu até tentava, na época do mundo, pegava... Na época da escola eu não conseguia ler, eu pegava os resumos dos livros que passavam na escola. Né? Tinha alguns livros da Clarice Lispector, uns livros... Né? Mas eu nunca consegui ler, cara. Eu não conseguia. Isso era uma prisão do inimigo, né? Porque como que o cara poderia viver algum Jesus sem ler? Né? E aí, algum tempo de conversão, 2, 3 meses, talvez 4 meses, eu fui em Bauru. Fui em Bauru visitar meus tios e um tio meu, nessa época já na faixa de uns 70 anos, ele havia se convertido na Universal com 50. Então até os 50 ele foi vida louca lá, né, do crime e tal. Chega nos 50 anos, se converte. E aí eu tô lá com ele e ele sempre foi um referencial de um cara posicionado para mim. Ele sempre foi um referencial de um cara que sabia o que falava, porque eu via ele naquele mundo que ele vivia sendo respeitado e como que ele conduzia as coisas no fio do bigode. Então ele sempre foi esse cara para mim. E aí nesse dia eu tive 2 experiências muito interessantes com ele. Que ele, que era o irmão mais velho do meu pai, e o irmão mais novo do meu pai, a gente conversando. O irmão mais novo do meu pai, poxa, você precisa ir na igreja X, Y, né, não sei o que lá e tal. E eu tinha falado já que estava indo Bola de Neve. Aí o tio Zé vira e fala assim, deixa eu falar um negócio. O moleque tá na igreja certa.
Essa igreja aí é a única que eu vejo com obreiros, lá de Bauru, ele é. Que eu vejo lá no... Ele falou um lugar lá, um trabalho, um pessoal que ficava na beira de um trilho abandonado lá, e o tio Zé ia lá fazer o trabalho pela Universal lá, de resgate e tudo mais, e de assistência. Ele falou, a única igreja que eu vejo lá também junto com a gente. E outra coisa, você quer saber se uma igreja é séria? Vê se ela está abrindo novas igrejas. E esses caras abrem igreja. A hora que o tio Zé falou isso, eu falei, cara, tô no lugar certo. Porque ele era muito crítico, cara. Tipo assim, o papo dele era muito reto. Tipo, ele não falava. Não, cara, não. O cara, ele era embaçado, meu. Na criminalidade ele era embaçado, nas condutas dele. E a hora que ele falou isso, eu falei, beleza. Ele falou, cara, e Deus tá mandando eu te dar um livro pra você ler. Eu falei, nossa, como que eu vou ler o livro, né, cara? E ele saca um livro lá do Edir Macedo, Caboclos, Orixás e Guias. E me deu esse livro, falou, lê esse livro, cara. Esse livro vai mudar a sua história. Peguei e trouxe o livro, meu irmão, eu comi o livro. Eu comecei a ler aquilo ali, cara. E aí eu vi, né, cara, o mundo espiritual ali relatado ali nesse livro, né? Falei, cara... Aí eu comecei a ligar as coisas que eu vivi, né, na rave, não sei o quê, as coisas que acontecia e tudo mais. Aí começou a abrir minha mente para esse mundo espiritual, né, cara? Aí dali eu parti para a Bíblia, né? E então essa leitura marcou por essa questão. Caboclos, Orixás e Guias. Eu tenho esse livro. É guerra, cara. Mas assim, foi uma autoridade sobre a minha vida, que o tio Zé era uma autoridade. Meu pai já havia falecido, né? O tio Zé é uma autoridade sobre a minha vida. Creio que através da vida dele, lá aos 50 anos, então ele morreu com 76, 78, mais ou menos, em 2016, 2017. Mas eu sou fruto também, dentre outros homens de Deus, mas com certeza lá, meu nome estava lá nos propósitos lá dele com Jesus. E aí então veio da vontade de Deus essa história, né, cara? Veio ali para testificar que ali era minha igreja, tinha uma bênção do patriarca, né? Depois o meu avô ele era o primogênito, depois o meu avô era ele, o primogênito ali da família. Ele foi o primeiro que foi para a igreja dos irmãos, assim, nessa pegada mais radical com Jesus. Então ali teve uma autorização profética e paternal e tudo mais. E após isso, cara, os livros, eles foram Deus foi colocando, e através dessa sensibilidade do propósito de Deus, eu fui lendo alguns livros no decorrer da minha história. O que eu posso te dizer, cara? Eu não vou qualificar um como marcante. Posso qualificar esse, que foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Até porque, né, pastor, tem uma pegada com o seu chamado, né? Sim, então tem toda essa história, né? Essa afirmação de uma autoridade natural e espiritual, ele como o primogênito, o irmão mais velho do meu pai. Tem toda essa questão aí, né? E ser o primeiro livro que eu li, tudo bem. Mas o que eu posso deixar de dica com relação a livros é nós precisamos entender o momento que estamos vivendo e, direcionado pelo Espírito, desenvolver uma leitura. Então, todos os livros que eu li após isso, eles marcaram aquele tempo da minha vida. Eles marcaram e acrescentaram para aquele tempo, e eu carrego esses ensinamentos, né, e essas experiências até hoje. Tem livros que eu já li, eu já reli 2 vezes, até 3 vezes. Eu não li nenhum mais que 3 vezes. Mas teve livro que eu já li 3 vezes, direcionado pelo Espírito. Relê esse livro aqui porque tem coisa que eu quero te mostrar desse momento da sua vida. Mas, fato é que procurar boas leituras, bons autores. Então, dentro da nossa própria igreja, os livros do AP, os livros do pastor Digão, o livro do pastor Kid, Restauração do Sacerdócio. Fantástico. Que isso, cara? É um chacoalhar para um homem que quer se tornar um homem de Deus. É uma visão para você se tornar um homem segundo o que Deus te chamou para ser, cara.
Então, aí vamos para a batalha espiritual, né, cara? Rebecca Brown, Joyce Meyer, Luciano Subirá, tudo isso eu já li, entendeu? Do Daniel Mastral, Filhos do Fogo, eu li. Então foram momentos da minha vida que eu precisava daqueles materiais, daquelas experiências dessas pessoas, né? Andando de Tanque Vazio, então o Pastor Kid, há uns 3, 4 anos atrás, ele nos direcionou a ler esse livro. Poxa, cara, hoje eu aplico isso na minha vida, pastoreando, né, a nossa igreja aí, com tanto de pessoas que temos lá para pastorear, cuidar da vida pessoal, a vida profissional, a vida com os filhos e com a esposa. Poxa, então hoje... Então esse livro chegou no momento, cara, do começo da minha chamada pastoral, bem no começo. Então eu já estou carregando, estou formando a minha vida pastoral, estou percorrendo a minha vida pastoral já com essa informação, com essa experiência do Andando de Tanque Vazio. Né? Pode ser que em algum momento oportuno Deus fale, volta ali, lê de novo para você se relembrar. Mas como está fresco, 3 anos, né, dessa leitura, um estudo e tudo, e pegar a leitura e aplicar na sua vida também, né, meu? Sim. Durante a leitura nós temos que ir aprendendo ali com aquele autor e escolher aplicar nas nossas vidas, né? Então, tem vários livros, então não vou cravar um, mas eu cravo sim. Tenha sensibilidade e discernimento do seu momento e direcionado pelo Espírito. Aí tem leituras que vão ser básicas. Falar de jejum, falar de Espírito Santo, né? Tem leituras, sacerdócio, tem leituras que, digamos assim, vai ser uma leitura que é o básico. E tem aquelas leituras que vêm para aquele momento para te dar aquela fortificada e abrir a visão para o cenário que você vai viver. É um complemento ao que Deus está falando ali com você na palavra, mas um complemento. Legal. Exatamente. Então, o que eu posso dizer sobre livros é isso, cara. Muito legal. Que é nessa pegada aí, né? Muito bom. Pastor, obrigado. Opa. Pela sua participação. Estamos sempre à disposição de servir ao Senhor. Que Deus abençoe o seu ministério, a sua família. Foi Amém. muito legal nossa conversa. Como eu te falei antes, a tua história edifica a gente primeiro, né? A gente ouve em primeira mão e depois a galera que assiste lá. É isso aí. Muito legal. Rodrigão, considerações finais? Tenho que agradecer ao pastor Marcelo, né? Pastor Marcelo, pessoa que tem uns encontros com ele. Eu lembro do pastor Marcelo desde da primeira vez que eu fui para São Paulo na bateria, cara. Ele estava lá no movimento da bateria, né? Eu lembro disso. E, cara, muitas histórias legais. Que legal. E um pouco dessas histórias agora vão estar no YouTube e no Spotify pra galera. É isso aí. Pastor, considerações finais aí, recado pra quem você quiser dar, beijo, sei lá. Cara, eu vou deixar o recado, as considerações finais para todos que ouvirem este podcast e todos os episódios do podcast que vocês têm feito aí. Escolha e permita-se ter uma experiência sequer com o Espírito Santo. Não importa o que a pessoa está vivendo, não importa o que ela está frequentando, não importa o que ela pensa, não importa o que ela acha. Apenas permita-se ter uma experiência. Procure uma igreja de Jesus Cristo, uma igreja séria de Jesus Cristo, e peça para ele, fala, eu quero ter uma experiência com o Senhor, que eu tenha convicção de que ela vai ter uma experiência e vai ter a vida transformada. Amém. Eu também tenho. Muito Amém. legal. Muito legal. Essa oração talvez seja a oração mais importante, porque aí o Espírito Santo vai direcionar. Isso. Pessoal, ficamos por aqui. Quero te lembrar de curtir, compartilhar a história do pastor Marcelo com quem você acha que vai ser edificado.
e assistir, claro, o episódio todo, não só os cortes e os shorts, porque quanto mais você curte, mais você compartilha, mais esse vídeo vai sendo divulgado para a galera e a comunidade do YouTube, tá bom? É um prazer estar sempre aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu. Valeu!